Irmãos, mais uma vez quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom ver ou rever alguns irmãos que estão retornando das férias. Alguns irmãos quase que acabaram com o estoque de pão de queijo, na cidade onde foram, Daniel? Mas é muito bom revê-los aqui, Alguns irmãos estavam de férias e graças a Deus estão retornando. Irmãos, hoje convido a abrir a palavra de Deus no texto que se encontra em Efésios, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versos 19 a 22. Eu sei que vamos ficar muito tempo assentados, então eu te convido mais uma vez a se colocar de pé. Vamos fazer a leitura desse texto, Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Ó Deus, nós te bendizemos, te rendemos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem nos falado nessa noite, Senhor. Te bendizemos o nome, glorificamos, ó Deus, a tua bendita graça, porque de fato, Senhor, é a tua graça e a tua bendita misericórdia que nos sustém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado na cruz por nós, esse amor incomparável, inconfundível, Senhor, e nós te glorificamos, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos fale, Senhor, através da tua palavra nesse momento, Senhor. Que a tua graça, Senhor, nos conduza o nosso coração ao entendimento. As verdades contidas nesse texto, Senhor, sejam reveladas ao nosso coração e que sejam aplicadas de forma eficaz e profícua, Senhor, no nosso coração. Nós te bendizemos e te louvamos, ó Deus, e rendemos graças mais uma vez ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versos 13 a 20, ele registra que Jesus estava indo para os lados de Cesareia de Filipe. Então ele perguntou aos seus discípulos quem era então o Filho do Homem. E aí, dentro das respostas que foram dadas ali pelos seus discípulos, Pedro então dá aquela resposta sobrenatural. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, diante dessa pedra, ou seja, diante dessa confissão sobrenatural que Pedro acabara de afirmar, Jesus então, ele diz, sobre esta pedra, ou seja, sobre essa declaração de que eu sou o Filho de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O texto que nós acabamos de ler nos remete a essas palavras então. E é isso mesmo que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui, desde o versículo 11, aí mesmo no capítulo 2. Veja o que ele diz aí. Mas agora, ele diz aí no verso 13, no verso 13 ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele continua: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E ele termina então no verso 18: e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Paulo está dizendo justamente isso no capítulo 2. Deus então está edificando um povo para si. E ele vai dizer que esse povo, ele é então
composto de judeus e gentios, que não existe mais uma parede de inimizade que separa os povos. Deus está edificando, então, um só povo para si. Os versículos que nós acabamos de ler, então, Paulo vai trazer modelos que descrevem a igreja, e a intenção do apóstolo Paulo é justamente essa, de enaltecer essa união, de exemplificar, de demonstrar aos leitores do livro de Efésios do que Deus está fazendo. E ele vai usar então aí 3 figuras, ele vai usar então 3 modelos para descrever a igreja. A primeira que ele usa aí diz respeito a uma nação. Então a igreja é comparada a uma nação, está aí no versículo 19. Assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Então o apóstolo Paulo, ele já tinha dito no versículo 12, ele diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Paulo então ele usa essa figura de que o povo de Deus é uma nação. Ou seja, os gentios, Paulo vai dizer, vocês estavam longe da nação de Israel, vocês não eram da promessa, mas agora então vocês foram aproximados. Se os irmãos lembram, lá em Êxodo, no capítulo 19, os versos 5 e 6, Deus faz uma promessa, lá ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nós vemos que Deus sempre teve essa intenção de ter um povo separado para si, de ter um povo exclusivo, de ter um povo que ele pudesse chamar de só seu. Então este povo santo, digamos, no Antigo Testamento, ele estava então limitado à nação de Israel, estava limitado àquele povo, àquela nação, àquele povo judaico. Agora então a igreja, ela é incluída nisso. Então agora o povo de Deus, ele representa também pela entrada dos judeus. Então Cristo Jesus, ele traz isso, e agora aqueles que não eram povo de Deus, eles desfrutam dos mesmos direitos e deveres da nação de Israel. Ou seja, as promessas que Deus fez a Israel, ela nos alcança. Então Paulo, ele está aqui usando essa figura de que nós estamos, então, nós somos uma nação. A imagem aqui, meus irmãos, é justamente essa, de um estrangeiro, que ele assume então a nacionalidade de outro país, aquilo que nós chamamos de naturalização, e ele passa então a exercer todos os seus direitos e deveres. A ideia de Paulo é essa, de que agora nós, os gentios, fomos incluídos na comunidade de Israel e desfrutamos das mesmas bênçãos que os alcançavam. Temos os mesmos privilégios de Abraão. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai usar uma outra figura para demonstrar isso, lá em Romanos, no capítulo 11, verso 17, ele vai usar essa figura de uma árvore. Ele vai dizer: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Então aquele ramo que foi enxertado, ele então passa a ter os mesmos direitos e os mesmos privilégios dos ramos naturais. Então Paulo está aqui nos comparando, então comparando a igreja como uma nação. A ideia é justamente essa, de que alguém estava sem pátria, mas agora ele faz parte de uma pátria celestial. Então os cristãos, eles não possuem simplesmente um passaporte, mas eles têm agora uma certidão de nascimento dessa nova pátria. Concidadãos dos santos, é o que Paulo vai dizer. Veja que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, ele faz coro com o apóstolo Paulo. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então é isso que o Evangelho fez conosco. Ele nos incluiu nas promessas que foram feitas
a nação de Israel. Deus então incluiu a igreja, Ele compôs então esse povo de todas as nações. Então nós podemos afirmar que ele, o apóstolo Paulo, provavelmente pensou naqueles que em todos os sentidos podiam ser chamados povo de Deus. E assim disse aos gentios que agora estavam incluídos entre os santos em igualdade de condições. Paulo ele vai usar aí uma segunda figura. Ele vai dizer aí no versículo 19 que então nós somos da família de Deus. Essa é a segunda figura que Paulo usa. Primeiro ele fala de nação e agora ele fala então que nós somos da família de Deus. Sois da família de Deus, é o que diz aí o versículo 19. Paulo então usa uma metáfora mais íntima, mais chegada. Agora judeus e gentios eles podem viver juntos como irmãos. Aquilo que talvez poderia ser impossível de acontecer, Deus então fez por meio da cruz de Cristo. O versículo 18 vai dizer que ambos, tanto gentios e judeus, eles têm acesso ao Pai em um espírito. O apóstolo Paulo ele faz referência a essa paternidade aí mesmo no capítulo 3, os versos 14 e 15, e ele também vai dizer isso no capítulo 4, verso 6, ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. E aí no capítulo 4, verso 6, ele vai dizer: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O próprio apóstolo Paulo vai afirmar em Gálatas 6,10 que nós somos da família de Deus. A figura aqui, então, apresentada pelo apóstolo Paulo, ela é riquíssima. Nós somos da família de Deus. Mais do que simplesmente nos denominar esse termo família, ele mostra realmente quem nós somos. Nós somos, em primeiro lugar, irmãos de um mesmo Pai. O reformador João Calvino ele vai dizer: a expressão afirma que Deus nos admitiu em sua própria família, pois a igreja é a casa de Deus. Esse termo família também demonstra que aqueles que eram estranhos e estrangeiros agora são de casa. Antes nós estávamos afastados das promessas de Deus, mas agora nós somos de casa. É justamente o que diz aquela música, né? Vim pão dos vencedores por Cristo. Diz que eu não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. É assim que nós devemos nos sentir na igreja. Não como estranhos, mas como alguém de casa. O termo então família de Deus aponta para o fato de que nós não estamos simplesmente juntos, mas nós temos deveres uns para com os outros. O termo família de Deus, ele também não somente diz que nós somos irmãos, mas nós devemos viver em unidade. Não podemos viver em intrigas, discussões, maledicências ou qualquer outra atitude que perturbe a paz e comprometa a unidade da família de Deus. O apóstolo Paulo, um pouco mais adiante no capítulo 4, ele vai dizer: esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós devemos lutar pela unidade da igreja, porque nós somos de fato uma família. Veja o que Jesus ensinou em Marcos no capítulo 3, versos 24 e 25. Eu te convido a abrir nesse texto, Marcos, capítulo 3, versos 24 e 25. Veja que princípio que Jesus ensina aqui, Marcos 3, 24 e 25, Jesus vai dizer: se um reino estiver dividido contra si, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E o apóstolo Paulo, então, ele vai atualizar as palavras de Jesus em Gálatas 5,15. Ele vai dizer: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, uma igreja, uma família, ela não vive unida se essa casa estiver dividida. É isso que Jesus está ensinando. Um reino não pode prosperar se esse reino está dividido. E o apóstolo Paulo, então, vai dizer
que se nós estamos sendo destruídos, a causa então dessa destruição é porque nós nos mordemos e nos devoramos. Meus amados irmãos, somos da família de Deus e devemos viver de tal forma que isso seja evidenciado claramente em nosso meio. Não estamos meramente aqui por causa da religião, mas Deus nos chamou para estarmos juntos, unidos, vivendo como família. Nação, família de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele termina usando uma terceira figura. Ele diz aí, então, que nós somos o edifício de Deus. Diz aí a palavra, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está aí nos versos 20 e 22. Algumas outras traduções, elas trazem a seguinte redação. Por exemplo, se você pegar a Bíblia com a tradução Almeida, revista e corrigida, ela vai dizer o seguinte: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Vou poder explicar um pouquinho mais lá na frente. É interessante a gente pensar nesse termo, que nós estamos sendo edificados como templo do Senhor. A nova tradução da linguagem de hoje, ela traz a seguinte redação: então, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. E continua: assim vós também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se formarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. A nova versão internacional, ela traz também uma redação muito interessante. Ela diz: nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus no Espírito. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Deus está então construindo um novo templo, uma nova habitação, das quais então nós somos pedras vivas. É o que diz o apóstolo Pedro. Ele vai dizer: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É o que diz lá Pedro, capítulo 1, capítulo 2, verso 5. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós, individualmente, somos templo do Espírito Santo. Ele vai dizer em 1 Coríntios 6,19, que acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? É lógico que a Bíblia diz que nós, individualmente, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas não é isso aqui que Paulo está nos ensinando. Paulo está nos ensinando que nós somos templo do Espírito, então, morada de Deus, quando nós estamos juntos. É essa a morada que Deus está edificando para si. Crentes, então, que estão juntos, unidos. Então, Deus habita no meio deles. Então, quando nós nos reunimos para louvar a Deus, ainda que nós façamos isso de forma individual, cada um oferece a Deus o seu louvor, o seu culto, vamos por assim dizer, Deus o recebe também de forma coletiva. Deus se manifesta no nosso meio, então Ele recebe o louvor da igreja reunida. Um servo de Deus, ele vai dizer: quando Deus habita em cada um de nós, sua vontade é que nos abracemos todos em santa unidade, e que assim, de muitos, formamos um só templo, e esta visão é dada para o enaltecimento da unidade da igreja. O apóstolo Paulo, ele está atualizando, ele está transmitindo as próprias palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amastes, assim também amastes a mim.
Paulo então está dizendo isso. Deus está edificando um templo. E esse templo então ele é conhecido, ele é então manifesto quando nós vivemos em unidade. Paulo vai usar em alguns termos da construção civil. Para quem gosta então da construção civil vai entender bem, né? Não precisa ser nenhum expert para entender aquilo que Paulo está falando. Paulo vai dizer então aí que esse edifício, ele é então, no versículo 20, ele vai dizer: nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então o fundamento é justamente aquela base então que Deus coloca para que ou que nós colocamos, né, melhor dizendo, para que nós possamos fazer uma edificação. E os irmãos sabem que um fundamento mal feito, ele vai comprometer todo o resto da construção. Um fundamento sólido, bem feito, ele então vai trazer uma edificação que sustente, uma edificação que vai aguentar os tempos difíceis, a chuva, o vento. Se nós edificamos sobre um fundamento que não é um fundamento correto, obviamente a nossa construção, a nossa edificação, ela vai por água abaixo. E às vezes literalmente por água abaixo. E é isso aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele diz que o fundamento da igreja então está aí lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Os apóstolos são apenas os 12 e Paulo. Profetas aqui são aqueles mestres inspirados pelo Antigo Testamento. O que Paulo está nos ensinando aqui então é que a igreja ela é edificada pelas Escrituras, que se encontram então no Antigo e no Novo Testamento. Não tem como jogar outra base. Não tem como se jogar outro fundamento. E aí, eu faço aqui das minhas palavras, as palavras de um escritor, de um estudioso das Escrituras. Ele vai dizer: não se pode mexer com um alicerce depois de ter sido colocado, e a estrutura superior estiver edificada sobre ele. Assim também o fundamento neotestamentário da igreja é inviolável. A igreja fica em pé ou cai, conforme sua dependência leal às verdades fundamentais que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas e que são agora preservadas nas Escrituras do Novo Testamento. Então a igreja não tem outro fundamento. Ela está sendo edificada nas verdades de Deus, que são encontradas no Antigo e no Novo Testamento. Paulo vai dizer também que a igreja é edificada sobre essa pedra angular. Uma outra tradução vai dizer que essa pedra chama-se pedra fundamental. Uma outra tradução ainda bíblica vai dizer que essa é a pedra principal, ou a pedra de esquina. Então, Paulo está dizendo que essa pedra angular, ou essa pedra fundamental, é o próprio Senhor Jesus. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra principal dessa construção. Jesus, então, ele cumpre as promessas que estão lá no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Isaías 28:16 vai dizer: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Jesus cumpre o Salmo 118:22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Então veja, meus irmãos, que esse edifício que Deus está construindo, esse templo que Deus está fazendo, ele tem um fundamento sólido. É o próprio Senhor Jesus que é a pedra principal. Os profetas e os apóstolos então lançaram esse fundamento e Deus então está edificando esse templo nas nossas vidas. E Paulo vai dizer então qual é o objetivo dessa construção, está aí no verso 22. Então o objetivo é para que nós sejamos então a habitação de Deus. Os irmãos sabem que Deus havia autorizado no Antigo Testamento que se construísse um templo em seu nome, né? O rei Salomão então ficou incumbido dessa tarefa de construir um templo onde Deus então pudesse manifestar a sua presença. Aquele templo então era um templo de pedra.
Mas o apóstolo Paulo, então, ele nos adverte dizendo que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nós nos lembramos da palavra do Senhor Jesus quando ele disse: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei. Paulo, então, ele está confirmando as palavras que Deus falou em Êxodo 25:8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Conforme o reverendo Hernandes Dias Lopes afirma, Cristo tornou antiquado o tabernáculo, templo feito por mãos de homens. Ele mesmo tornou-se o lugar de habitação divina entre os homens. E esse templo já não está entre os homens, pois Deus agora procura para a sua habitação homens e mulheres regenerados pelo Espírito. Então nós tínhamos aquela antiga construção de pedra, mas agora nós temos uma edificação nova. Aquele templo de pedra, então, ele se separava, e ele então foi substituído por essa construção que agora junta. Aquele templo, meus irmãos, ele era material, esse é espiritual. Aquela edificação, ela era temporal. O templo de Jerusalém sequer existe hoje, mas essa edificação que Deus está fazendo hoje, ela é eterna. Aquela edificação, ela foi feita por mãos humanas. Esta edificação está sendo feita pelo próprio Deus. Aquela edificação, ela reunia apenas o povo judeus. Esta, porém, ela reúne gente de todos os povos, de todas as nações, toda gente, de toda a terra, dos lugares mais infindos do mundo. Deus então reunirá no último dia gente de todos os povos. Diante disso, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir afirmando com toda certeza que, de modo mais amplo, meus irmãos, Deus uniu gentios e judeus, tornando um só povo. Aquilo que parecia inadmissível para os judeus, Deus tornou claro. E agora então Deus tem um povo para si, e esse povo é composto de gente de todos os povos. De modo mais específico, nós podemos afirmar que Deus quer que nós vivamos unidos. Veja as figuras que Paulo está usando aí. Nação, ele está falando de um só povo. Família, ele vai dizer que nós somos irmãos de um mesmo pai. Ele vai também usar aí a palavra edifício ou templo. Deus habita no nosso meio. Nós podemos afirmar também, meus irmãos, com toda certeza, que quando nós levantamos barreiras das quais Jesus aboliu, nós primeiramente ofendemos a Cristo, porque foi Ele que tirou essas barreiras. E nós o ofendemos quando colocamos barreiras. Nós também ofendemos o mundo, porque a nossa unidade, então, ela serve para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus Cristo. Como o mundo vai conhecer que Jesus foi enviado ao mundo? Pela nossa unidade. E nós ofendemos o mundo quando não vivemos em unidade. Nós podemos afirmar com toda certeza que essa unidade ela só é possível por meio do Espírito, é o que diz aí o versículo 22. Nenhuma ação humana pode nos unir, nenhuma ação humana pode nos tornar um só corpo. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito, então, agindo nas nossas vidas. Dito essas coisas, nós precisamos fazer algumas aplicações. Vocês viram aí as metáforas que Paulo está usando. Nós somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus e somos edifícios de Deus. Você já pensou nas implicações disso? Para a nossa vida, para a nossa igreja? Você já pensou nas implicações disso diante do mundo? Então nós precisamos entender que isso implica em afirmar que nós temos deveres uns para com os outros. Implica em dizer que nós precisamos fazer esforços diligentes para que nós mantenhamos a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Isso implica dizer que nós não estamos alheios às situações. Nós não estamos a par daquilo que acontece na nossa vida e nem na vida da igreja. Nós precisamos diligentemente lutar para que a unidade da igreja, então, possa ser mantida.
Diz também respeito à maneira que eu ajo como meu irmão. Eu devo agir e devo falar aquilo que possa edificá-lo. Porque é para isso que nós estamos aqui, para edificar uns aos outros. É isso que Deus está fazendo conosco. Quando nós pensamos nessas metáforas, nós precisamos pensar como nós tratamos a nossa própria família. Se você é um pouquinho parecido comigo, vai entender muito bem o que eu quero dizer agora. Quando nós tratamos da nossa vida familiar, estou falando aqui de família mesmo, né, de carne, a família de sangue, nós muitas vezes lidamos com a nossa família da seguinte forma, né? A gente conhece os defeitos, a gente conhece as limitações dos membros da nossa família, a gente sabe lidar com cada um deles, a gente conhece bem aquilo que nós chamamos de defeitos, né? A gente sabe como é que a gente lida com a nossa família, né? Se você tem família, sabe do que eu estou falando. A gente sabe lidar com cada um deles, mas a gente tem aquela coisa, né? Ninguém pode falar mal da nossa família. A gente sabe os defeitos, a gente sabe o que cada um faz, mas a gente não aceita que as pessoas falem mal da nossa família, né? Falem mal dos nossos irmãos, falem mal dos nossos filhos, né? A gente sabe o defeito dos nossos filhos, mas a gente não quer que as pessoas falem mal dos nossos filhos. E, de modo semelhante, isso funciona também na igreja. Quando a gente vai, então, convivendo com os irmãos na igreja, e isso durante anos e anos, nós vamos então descobrindo, né, como é que cada irmão age, ou como é que cada irmão reage, e a gente então vai aprendendo a lidar com cada um desses irmãos. Mas, diferente da nossa família, nós temos aí uma observação a fazer. Nós, muitas vezes, ao contrário do que fazemos com a nossa família carnal, nossa família de sangue, nós permitimos que falem mal dos nossos irmãos. A gente, mesmo sabendo os defeitos, mesmo sabendo as dificuldades que aquele nosso irmão tem, nós não saímos em defesa dele, nós não chamamos, olha, nós precisamos orar por isso, eu sei do que você está falando, mas ore pelo nosso irmão. Nós não defendemos o nosso irmão na igreja como nós defendemos a nossa família. Nós precisamos pensar nisso. Nós somos aqui chamados família de Deus. Eu não estou dizendo que nós devemos jogar os problemas por debaixo do tapete. Mas estou dizendo que nós, muitas vezes, ao invés de ajudarmos o nosso irmão, a edificarmos o nosso irmão, nós simplesmente o empurramos. Nós também podemos entender e podemos aplicar isso aqui dizendo que ninguém pode ser um crente sozinho. Não há cristianismo de uma pessoa só. Não há como nós termos uma vida cristã plena se nós não comungarmos de comunhão com os nossos irmãos, de unidade na vida da igreja. Este é o grande erro daquelas pessoas que são chamadas de desigrejados. Eles acham que a igreja ela é supérflua, a igreja ela não é necessária. Então os desigrejados eles vão afirmar que eles não precisam da igreja para viver plenamente o cristianismo. E é justamente o oposto que as escrituras nos ensinam. Elas nos ensinam, e como nós acabamos de ver, que Deus está edificando um templo para a sua morada. E esse templo, então, ele é edificado através do corpo de Cristo. Através dos irmãos unidos. Então nós precisamos entender isso. Nós somos a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. E por fim, meus irmãos, essas verdades elas também dizem respeito à forma como nós nos reunimos para adorar a Deus. Quando nós entendemos que a nossa adoração é coletiva, então nós precisamos então nos dirigir ao culto de modo diferente. Nós precisamos encarar o culto não simplesmente como uma obrigação religiosa, mas o culto se transforma para nós num momento de gozo, de paz, de alegria, de edificação, de uma adoração coletiva, onde Deus se manifesta no meio do seu povo. Então nós entendemos quando os escritores disseram então que a reunião dos crentes era uma santa convocação. Se entendemos bem o que Deus está fazendo, que Deus está construindo um templo para si, nós vamos entender bem como é que funciona o culto. Nós vamos deixar de acreditar, vamos deixar de pensar que o culto é simplesmente uma obrigação semanal que eu tenho de vir aqui para poder cultuar a Deus. Não, Deus está edificando, Deus está se manifestando no meio do seu povo.
Quando nós entendemos essa construção que Deus está fazendo, nós vamos entender que Deus não recebe sequer a nossa oferta quando nós estamos com problemas com o nosso irmão. Nós entendemos também que a igreja não é este edifício de pedra. A igreja diz respeito ao seu povo, sendo edificado pelo Espírito, adorando a Deus em espírito e em verdade. Então a igreja, ela só tem valia, ela só tem razão de ser. Esse templo, ele só tem alguma valia para nós quando nós estamos aqui reunidos. Quando nós não estamos aqui, ele é um templo de pedra. Deus não habita no templo de pedra, mas Deus está aqui hoje por causa do seu povo. Deus se manifesta na nossa vida por causa do seu povo. Não é porque a janela do templo é bonita, ou porque o prédio está bem pintado, ou porque nós temos um bom equipamento de som, ou porque nós temos bons retornos, bons músicos. Deus se manifesta por causa do seu povo. Melhor dizendo, por causa dos instrumentos, desculpe. Mas Deus se manifesta por causa do seu povo. Reunido, unidos, juntos, vivendo a unidade. Então, prezados irmãos, nós temos aqui uma exortação dirigida a nós, para que cresçamos mais e mais na fé em Cristo, como concidadãos dos santos, família de Deus, e sendo edificados como templo vivo através do Evangelho. Amém? Vamos orar nesse momento, pedir a Deus suplicando a sua graça sobre as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para sermos o teu povo, Senhor. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se manifesta no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque quando estamos aqui reunidos, juntos, vivendo em unidade, em comunhão, o Senhor se agrada disso, Senhor. O Senhor se agrada da nossa vida, o Senhor se agrada dessa comunhão e o Senhor se manifesta no nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante, Deus, que o Senhor está entre nós e que o Senhor está nos edificando, Deus, como templo vivo do Senhor. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que rompeu a barreira, que quebrou os grilhões e hoje nós podemos viver juntos em unidade, Senhor. Ó Deus, que essa palavra encontre guarida no nosso coração, que ela seja uma verdade nas nossas vidas a cada dia, Senhor. Que possamos viver essa unidade não simplesmente, ó Deus, de fachada, mas seja uma unidade sincera e que Teu Espírito mesmo opere isso no nosso coração, Senhor. Somos dados, Senhor, à solidão, somos dados, Senhor, a recolhimento, mas nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor edifique a nossa vida e também o Senhor edifique a Tua igreja, o corpo vivo de Cristo. Nós Te bendizemos e Te louvamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.